E muito boa tarde, este é o Boletim Legislativo desta segunda, o nosso telejornal com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. Fica com a gente porque hoje tem muita notícia. Uma delas é sobre um projeto aprovado que quer criar um programa voltado para educar a população sobre as ferramentas de inteligência artificial. Importante ficar atento a este tema, viu? E tem muito mais informação. Eu abro o jornal de hoje com um recado e um convite. Nesta segunda começam as audiências da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e a primeira é aqui na Câmara. Muito importante a sua participação, porque este é o momento de propor sugestões e indicações que poderão compor o orçamento da cidade. Quer fazer valer o seu papel de cidadão? Então tem que participar. Quando se fala em economia, São José dos Campos é destaque. Temos o terceiro maior PIB do estado e um orçamento anual que passa de bilhões. Para este ano, a receita prevista ficou em 3,9 bilhões de reais e para o ano que vem, a expectativa é de um valor ainda maior, passando dos 4 bilhões. Essa projeção é apresentada pela LOA, a Lei Orçamentária Anual, que nada mais é do que a proposta do orçamento da cidade, uma das principais peças do planejamento econômico do município. A Lei Orçamentária Anual é uma peça muito importante na execução das políticas públicas do município e ela compõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, no primeiro semestre, nós tivemos a LDO. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estimou as receitas e fixou as despesas. Agora, na Lei Orçamentária Anual, nós vamos definir exatamente onde serão aplicados os recursos da Prefeitura no próximo exercício. E você sabia que toda a população pode participar diretamente da elaboração da LOA? Antes de ser elaborada, a matéria precisa passar por audiências públicas. E é aí que entra o papel dos moradores. Cada encontro é um momento da população opinar sobre qual a melhor destinação dos recursos públicos, com sugestões e indicações para áreas como infraestrutura, educação, saúde e outras. E para a LOA 2024, a Prefeitura está propondo uma série de 7 audiências públicas, uma em cada região da cidade, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. A primeira delas vai acontecer aqui na Câmara, no auditório Mário Covas. Todas as demandas enviadas pelos moradores serão avaliadas pela Prefeitura, que vai verificar a viabilidade dos pedidos. Aqueles com condições de serem executados serão incorporados ao projeto da LOA. Muitas vezes a gente faz uma sugestão que não é exatamente entra naquele ano, mas entra em outros anos e também direcionam a Prefeitura a ver uma tendência, né, de pedidos da população. Então, dessa forma, a participação na Lei Orçamentária Anual é fundamental. Quem não puder comparecer presencialmente pode registrar suas contribuições de forma online pelo site da Prefeitura. Basta acessar a página dedicada à LOA, preencher os dados e enviar. A participação de todos é muito importante, já que os rumos do orçamento vão impactar diretamente o desenvolvimento da cidade. Todos os serviços públicos da nossa cidade, quem é impactado são as pessoas. Então, por isso que é importante a participação. Às vezes, nós temos um dinheiro para asfalto, mas às vezes o asfalto que a gente precisa mudar é lá no bairro, lá na ponta, que às vezes não tem esse conhecimento. E esse é o momento da população vir e intervir positivamente no nosso orçamento, nos nossos diretrizes orçamentárias, para que isso aconteça lá na ponta, lá no bairro, né? A política vem de pessoas e as pessoas têm que participar ativamente e esse é o momento nas audiências públicas onde ela tem o direito de falar e também de receber uma resposta do poder público quanto àquela demanda dela lá na ponta, lá no bairro, lá na comunidade que ela habita. Após o ciclo de audiências, a Prefeitura deve elaborar e apresentar o projeto da LOA à Câmara. A previsão é que a matéria seja enviada ao Legislativo ainda no mês de setembro. Cabe aos vereadores analisar e votar a matéria. Como estabelece a legislação, a LOA deve ser apreciada até o mês de dezembro, para que todas as definições passem a valer no próximo ano. E bom, pessoal, é isso. A primeira audiência vai ser aqui na Câmara nesta segunda, às 6 horas da tarde. Toda a programação você confere no site da Prefeitura, que é o sjc.sp.gov.br. E o plenário da Câmara serviu de espaço para formalizar a conclusão de um curso realizado por agentes comunitários de saúde e de combate a endemias de São José. Eles receberam um certificado que garante aos profissionais da área a possibilidade de ampliar o trabalho realizado na área da saúde. É o que a gente te mostra na reportagem. A conquista de 297 servidores de São José dos Campos foi comemorada com entusiasmo no plenário da Câmara.
Agentes comunitários de saúde de combate a endemias agora são técnicos em saúde. Certificado recebido após a conclusão dos cursos realizados por meio do programa Saúde com a Gente, do Ministério da Saúde. Toda a bagagem que eles tiveram nesse curso maravilhoso, com a saúde com a gente, com certeza vai repercutir numa melhor saúde para a nossa população, porque com precocidade eles vão poder triar os casos que realmente necessitam de uma atenção imediata. A formação aconteceu de forma híbrida, com aulas à distância e presenciais. Ao todo foram 26 disciplinas e 40 videoaulas, ministradas com o objetivo de fortalecer o SUS. Com esse curso, ela tem um acesso melhor à população. Então, com isso, a gente fortalece o Sistema Único de Saúde. É isso que a gente quer. A capacitação vai permitir aos agentes comunitários novas abordagens, como aferição de pressão arterial e medição do índice de glicemia. O munícipe teria que ir até a UBS, a Unidade Básica de Saúde, para verificar a sua pressão arterial, ver como está a sua glicemia. E sendo que alguns, eles têm essa dificuldade por serem acamados, serem domiciliados. Então, agora a gente tem a possibilidade de fazer esse primeiro atendimento. Durante 9 meses de curso, os agentes tiveram acesso a 600 horas de material audiovisual, além de aulas presenciais. Após as atividades, já foram incorporadas à rotina de trabalho novas ferramentas que facilitam o trabalho junto às comunidades. A ferramenta que eu mais gostei, que eu peguei lá, é uma do mapa, em que eles ensinou a gente a fazer um mapeamento de acordo com o mapa, porque como a área rural muitas vezes não tem CEP, não tem rua, então era muito difícil eu saber onde a pessoa mora. Espero poder passar esse conhecimento que eu adquiri no curso para os meus moradores, né? E vamos aproveitar o início de semana para falar de emprego, hora de acompanhar a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. Está em busca de uma oportunidade? Então fica de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de confeitaria, ajudante de mecânico de manutenção industrial, ajudante de obras, ajudante de mecânico de refrigeração, arte finalista, assistente de vendas, atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar de padeiro, balconista, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheira, divulgador, doméstica, eletricista, empregada doméstica, executivo de vendas, faturista, garçom, injetador, mecânico de refrigeração, monitor de acampamento, montador de estruturas metálicas, montador de móveis, motoboy, operador de câmaras frias, operador de perfuratriz, operador de telemarketing, pizzaiolo e promotor de vendas. Ainda há vaga para pessoas com deficiência nos cargos de oficial de estoque, operador de telemarketing e repositor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E as atividades do Space Studies Program, principal programa de estudos espaciais do mundo, que este ano é aqui em São José, levaram os participantes ao DCTA. Eles puderam acompanhar de perto o lançamento de um satélite usando um balão estratosférico. E o mais legal, a partir de uma tecnologia produzida aqui, viu? Os alunos do Space Studies Program estavam atentos em cada detalhe da explicação do professor Tertuliano sobre os preparativos para o lançamento do balão estratosférico. A atividade prática foi mais uma forma de aproximar os inscritos no universo da engenharia aeroespacial. O balão é uma ferramenta fundamental para o lançamento de satélites. Ao invés de você botar num lançador que custa milhões de dólares para você lançar, o balão custa R$1.000. Então é muito mais fácil para a gente poder fazer esse experimento. E aí mostrar para eles como funciona. Um experimento, eles poderem fazer a análise dos dados, eles se interessarem por essa área. E o satélite usado na aula experimental é brasileiro, criado pelo ITA, o Itacube. É ele que vai voar no balão usado como propulsor de lançamento. Após alçar voo, o balão alcança até 30 km de altitude e permite que o satélite gere dados que ajudam os pesquisadores e alunos a aprimorarem as análises da atmosfera. A gente consegue
fazer telemetria e telecomando para o balão, então eu comunico com ele o tempo todo, pego toda a telemetria dele, e aí a gente pode mostrar depois para eles como é que foi o resultado dos experimentos, que a gente está medindo umidade, temperatura, aceleração e giro, né? Então dá para os alunos verem como funciona uma missão real. O encontro permitiu que pessoas de vários países, como Uganda, Estados Unidos, Brasil, pudessem trocar experiências e, principalmente, compartilhar conhecimento sobre o setor espacial. I'm very excited and very happy about it. I'm a lawyer, I'm from a legal background, so for it to be inclusive and have lawyers doing engineering things that would, be for engineers typically, it's both exciting and then also I think it's inspirational for other people to be sure that they can join and also do something as amazing as this. Ter que desenvolver essa dinâmica com pessoas de diferentes backgrounds culturais, pessoas de diferentes bagagens, diferentes áreas, temos engenheiros, temos advogados, é uma experiência que agrega muito, é algo necessário para quem trabalha nesse meio, porque o espaço ele exige colaborações internacionais. Para Todd Musher, diretor de missão e engenharia de uma empresa do ramo da astronáutica, o sistema desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, que fica no DCTA, pode ajudar a melhorar, por exemplo, a experiência de missões para explorar o redor da Lua. So I've been fortunate to be involved with a large number of different space projects in the United States, where I'm from. And, projects like this that I was able to do early in my career that are maybe a little bit more simple and straightforward give you the experience to do the much more complex things we're attempting in the future, like taking astronauts back to the moon and things like that. Learning on this scale is what teaches you to be able to do those things in the future. E os estudantes do SSP tiveram a oportunidade de acompanhar um dos lançamentos de satélites previstos para este ano. A proposta do Instituto de Aeronáutica e Espaço é lançar mais 3. Fica a expectativa de todos sobre os impactos dessas pesquisas, que podem ser fundamentais para ampliar nosso conhecimento sobre o universo. Nunca foi medido nessa região aqui radiação ionizante. E nós vamos lançar um que vai fazer essa medição. Então, dá para publicar artigos científicos, dá para eles mesmos terem um conhecimento melhor da atmosfera, como é que funciona aqui próximo ao solo. Então, é um projeto que desperta bastante a atenção e a vontade do aluno a se ingressar e continuar nessa área. E ainda falando de tecnologia, olha só, um projeto aprovado pela Câmara quer ajudar a população a usar aquelas ferramentas de inteligência artificial que estão fazendo parte do nosso dia a dia, né? Quem nunca usou o ChatGPT ou outros recursos? Pois é, a proposta é criar um programa municipal para oferecer aos moradores cursos, palestras e orientações sobre o tema. A expectativa é garantir um uso consciente dessas ferramentas. O aprendizado sobre o uso de novas tecnologias deve em breve fazer parte das políticas públicas de São José. A Câmara aprovou um projeto proposto pelo vereador Rogério Dacazem que institui o Programa de Ensino de Ferramentas de Inteligência Artificial na cidade. O objetivo do programa é fazer com que o poder público inicie a discussão sobre a inteligência artificial e, junto com os governos e empresas, melhorem as decisões e agilizem os processos. O artigo 2 do projeto define as diretrizes do programa de incentivo. O texto prevê que sejam realizados eventos como palestras e congressos voltados para que a população entenda o papel e o impacto das ferramentas de inteligência artificial. Para o parlamentar, é importante que a cidade seja pioneira na discussão do tema. O que se espera desse programa é a realização de parcerias, eventos, discussões desse tema, já que nossa cidade ela tem o título de cidade inteligente e que ela seja pioneira também na inteligência artificial. Desde o ano passado, o lançamento do ChatGPT despertou a atenção da população para o uso dessas ferramentas. O salto evolutivo desse novo sistema está no poder de gerar conteúdo de forma coerente e também por conseguir soar mais natural do que uma resposta pré-definida. Mas para esse especialista em cibersegurança, hoje o uso das chamadas IAs é mais comum do que se imagina, seja direta ou indiretamente.
A gente pode usar como exemplo a plataforma de streaming de vídeo, onde as plataformas elas direcionam o conteúdo para você assistir com base naquilo que você gosta, naquilo que você já assistiu ou que você avaliou bem. Imagina se você gosta, por exemplo, de filmes de comédia e a plataforma ela te direciona a filmes de terror. Você vai abandonar a plataforma. Então, o que a plataforma faz? Ela direciona cada vez mais filmes de comédia com base no seu gosto. Então, ela utiliza inteligência artificial. Ainda de acordo com o especialista, aprender a utilizar as ferramentas disponíveis pode ajudar na resolução de problemas no dia a dia. A gente já percebe um salto no conhecimento muito grande, porque atividades que você precisaria fazer com muito mais tempo, hoje você consegue fazer em menos tempo. Você consegue ser muito mais produtivo, ter um resultado muito melhor e, claro, isso não exclui o profissional, não exclui a pessoa que está utilizando a inteligência artificial, mas ela torna essa pessoa muito mais produtiva. Mas a segurança dos usuários também deve ser uma preocupação. Nos últimos anos, os crimes cibernéticos se popularizaram. E para combater a prática, algumas leis foram aprovadas. Entre elas, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, a Lei Geral de Proteção de Dados e uma mudança no Código Penal voltada para a perseguição, furto e estelionato digital. Mesmo assim, a ação criminosa ainda encontra espaços. Muitas das vezes um falso e-mail, um falso memorando pede para a pessoa encaminhar para os colegas da seção aquele vírus, aquele malware, aquele ransomware, por exemplo, que tem várias ferramentas, né? E aí essa pessoa contamina as outras, que vão contaminando as outras, quando vê, paralisa o sistema de toda uma empresa. Para o advogado, a resolução para esse tipo de crime passa pela educação. É necessidade mesmo de mais políticas de informação às pessoas. Em todo tipo de mídia, tá? Até na mídia de televisão ou na mídia informática, na internet. Porque muita gente não consegue entender como ocorrem os crimes virtuais e cibernéticos. Então é necessário realmente esse conhecimento preventivo para as pessoas entenderem como ele funciona e como evitar. E ainda de acordo com o vereador Rogério, deixar a discussão da inteligência artificial mais próxima da população, além de levar conhecimento e segurança, pode também otimizar os serviços públicos. A inteligência artificial já é usada, né? Na saúde, para diagnósticos, para resolver problemas complexos e com certeza será um salto para a nossa cidade a gente tendo esse programa de inteligência artificial na cidade. E agosto é o mês do folclore, tempo para valorizar nossa cultura e tradição, que também faz parte da nossa história. E para dar ainda mais força a todo este legado cultural brasileiro, a gente preparou uma reportagem para mostrar um pouquinho de como esses saberes são passados de geração a geração. Sabe aqueles contos, causos e tradições culinárias do passado? Pois é, isso também é folclore e merece ser preservado. Mais de meia hora para fazer, para torrar. Só que quando é pouquinho é mais rápido, né? Mas quando é 1 quilo, mais ou menos, vai uma meia hora. Tem que prestar atenção para não queimar, para não torrar mais do que o outro, tudo isso. A dona Sofia domina essa arte há muito tempo. São mais de 60 anos de prática. A torra feita à beira do fogão é só o primeiro passo para fazer a paçoca. O processo também requer força. Primeiro para separar grãos e cascas, depois quando o amendoim vai para o pilão e começa a ganhar a cara que todo mundo conhece. Eu faço com amor mesmo. E reparto com todo mundo ainda. Com meus vizinhos, com todo mundo que vem aqui na minha casa, ainda fala, leva lá, pode levar. É assim que eu faço. Os dotes culinários são parte da herança que ela carrega desde os 8 anos. Aprendeu com a mãe e garante que a família vai manter a tradição. A receita já foi ensinada às filhas. Tudo que a mãe sabe, ela quer passar para você. E você vai passar para os seus filhos, como eu passei. Eu ensinei minha filha a fazer até polvilho de mandioca, olha você ver. Minha filha sabe fazer. Expressões da sabedoria popular, como a história da Dona Sofia, são capazes de sobreviver ao tempo. E o mês do folclore reforça a importância dos chamados saberes e fazeres, que ao longo dos anos se transformam em patrimônio cultural. Folclore significa sabedoria do povo, né? Aqueles costumes, os modos de ser, os modos de agir, a maneira de festejar, como preparar o alimento, enfim, toda essa sabedoria
do cotidiano, que é transmitido espontaneamente, enfim, de geração em geração, sem que a pessoa precise ir à escola, ou que seja um assunto estudado na escola. Não que hoje o folclore não seja estudado na escola, né? Mas ele é estudado como uma matéria e não como uma prática do dia a dia. O Museu do Folclore, no Parque da Cidade, trabalha para preservar esses valores. Na Sala dos Ofícios, por exemplo, está a Casa da Farinha, um espaço de transformação de alimentos, mas também de socialização. As manifestações religiosas brasileiras também estão presentes, com figuras que trazem a ancestralidade da fé de diversas culturas na região. E claro, tem a Sala das Festas, que expressam o pertencimento dos povos em forma de músicas e brincadeiras. Tem ainda a Sala da Identidade, mostrando os autores de toda essa riqueza cultural. Pessoas vindas de diversos lugares: África, Ásia, Europa, rostos que nos ajudam a conhecer um pouco mais de nós mesmos. São José, ela tem quase que o Brasil inteiro dentro dela, né? Você encontra Minas, São Paulo, os estados do Nordeste, Sul, você tem todo mundo morando aqui, fora esses migrantes que vieram depois. Então tem muita expressão. E a cultura regional continua evoluindo a cada dia. A Sônia é pesquisadora e registra as histórias e tradições de São José e outras cidades do Vale do Paraíba. Escreveu livros sobre mitos e lendas locais e conhece bem a riqueza da região. As trocas, os falares, né, as formas de rezar, de cozinhar, de cantar, de sofrer, de viver, elas foram se entrelaçando de tal forma que nós temos na região folclores muito particulares, né, histórias muito particulares, narrativas, né, crendices. É muito rico a nossa região, muito, muito rica. Mas a pesquisadora afirma que, além de preservar, também é preciso permitir que as manifestações culturais passem por mudanças. Com movimento e respeito à identidade social de um povo, as histórias se tornam ainda mais ricas. A gente, não é questão de preservar, não é o de manter como está. O que eu registrei ali significa que lá nos anos de 1900, começo dos anos 2000, quando eu recolhi, a história era contada desta maneira. Se eu voltar para conversar com a mesma pessoa que me contou essa história lá, sentar com ela hoje para ela me contar de novo, talvez ela tenha elementos diferentes nessa narrativa, porque é vivo, é a língua, é vivo, né? A mesma coisa são os fazeres. A minha avó só soca a paçoca desta maneira há 30 anos. Talvez ela preserve as características de como fazer a paçoca dela daquela maneira há 30 anos. Igualzinho a como ela fazia há 30 anos, talvez não seja possível. O instrumento até pode ser o mesmo, mas os produtos que ela vai encontrar já não são os mesmos. A vida passou, o mundo mudou, mas ela preservou características. Agora, você artificialmente tentar resgatar alguma tradição e usar a preservação como uma forma de engessar, você tira a vida daquilo. E ainda falando de folclore, durante todo este mês, alunos de São José vão participar de ações educativas para conhecer mais de perto as nossas tradições aqui do folclore brasileiro. Forma de garantir que todo este conhecimento não vai ficar esquecido, não. E para contar para a gente mais sobre esta ação, eu chamo agora a repórter Francine Padilha, que tem todas as informações para a gente. Muito boa tarde, Francine. Até o dia 6 de setembro, o Museu do Folclore deve receber diariamente 200 crianças das escolas aqui de São José dos Campos. A gente vai conversar com a Camila Rossi, que é coordenadora educativa do museu. Camila, o que vocês programaram para esse mês do folclore? O mês do folclore acontece todos os anos no Museu do Folclore e esse ano a gente vai falar de saberes e fazeres, né, que é o patrimônio imaterial que as pessoas carregam consigo e manifestam através da sua vida no seu cotidiano, nas coisas que elas fazem e sabem fazer. E é através disso que a gente vai falar de folclore esse ano, no mês do folclore. E vocês pensaram em uma programação com instalações do lado de fora do museu? Isso. As crianças passam por um circuito expositivo aqui do lado de fora e a ideia é trazer um pouco da exposição permanente que fica dentro do museu, né, para fora. E a gente fazer esse circuito falando dos materiais mobilizados para esses fazeres. Então a gente vai falar de papel, de tecido, de barro, de culinária e de musicalidade, um pouco trazendo essa diversidade
diversidade de saberes que as pessoas mobilizam na sua vida, né? Ainda é muito comum associar o folclore apenas a figuras folclóricas e a gente acaba esquecendo um pouquinho desses saberes e fazeres. Sim, o folclore, na verdade, é o cada um mesmo, né? É o que cada um traz consigo na sua cultura espontânea. Todos nós somos portadores de folclore na própria vida, né? Então, a ideia de falar de saberes e fazeres é trazer esse tema mobilizado o ano inteiro no museu, né? Agora, especificamente, no mês do folclore. De que maneira esse tipo de atividade no mês do folclore, junto às crianças, contribui com o processo mesmo de educação? A gente fala aqui que a gente trabalha com a educação não formal, em parceria com a educação formal, né? Então, os educadores, conhecendo a proposta do Museu do Folclore e a maneira que a gente lida com esses temas, reconhecem também que os seus próprios alunos são detentores de patrimônio imaterial e têm muitos saberes envolvidos na sua própria trajetória de vida, né? Maravilha, então. Camila, muito obrigada, viu, pelas informações. Um bom mês do folclore para vocês. Bom trabalho. Lembrando só que o Museu do Folclore permanece aberto aos finais de semana para a visitação do público em geral. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Francine, pelas informações. E vamos falar do tempo? Como será que ficam as temperaturas para esta segunda e também amanhã, terça-feira? A semana começou com sol e a segunda-feira promete ser quente, com tempo aberto até o fim do dia. A máxima é de 31 graus e a mínima de 17. Amanhã, terça-feira, também tem sol, mas as nuvens aparecem e podem trazer pancadas de chuva ao fim da tarde. A máxima esperada é de 23 graus e a mínima de 16. E bom, pessoal, o boletim desta segunda fica por aqui, mas amanhã tem mais. Eu aproveito para te convidar para conhecer toda a nossa programação, disponível também nas nossas redes sociais. O Instagram da Câmara é o TV Câmara SJC, o mesmo endereço do nosso YouTube. Então vai lá, curta, compartilhe, siga e se inscreva nos nossos canais. Muito importante ter o seu apoio. A seguir, vocês ficam com o Hora do Esporte, com Vera Júnior e Bruno Castilho. Até mais!